topa aprender comigo agora um método fácil, simples, rápido, um método para contar a melhor mensagem que existe, uma boa notícia, e a gente pode resumir bem rapidamente, de uma maneira didática, simples, porém profunda, a mensagem que todas as pessoas precisam ouvir. Então, a fé é o único pré-requisito para a salvação, e a fé vem pelo ouvir. Esse ouvir da Bíblia é compreender. As pessoas precisam compreender. Então, a mensagem de Deus precisa ser veiculada, precisa ser comunicada das melhores maneiras possíveis, e a gente precisa de variedade de métodos para comunicar uma mensagem que é única e eterna. Vamos lá? Estão prontos para vir junto comigo aprender esse método rápido e fácil? Claro, deve ter gente aí que já conhece esse método. Nós temos ensinado vários métodos de como evangelizar, principalmente crianças, né? Se você falar de uma maneira clara, se você for didático, até as crianças podem entender o evangelho, porque o evangelho é uma mensagem simples, né? Que deve ser comunicada para todas as pessoas. Então vamos lá comigo? Faz assim com o dedo, a gente costuma fazer assim, né? E quando a gente faz assim com o dedo, isso quer dizer coisas boas, né? Então, com o dedo assim, a gente fala da primeira verdade fundamental do Evangelho, quer dizer que Deus nos ama. E quem é Deus? Deus é o nosso Criador. Deus te ama. Isso não é bom? Não é maravilhoso saber que Deus que é bom, tudo que Deus faz é certo e bom, Deus ama você. E esse dedo aqui apontando para cima nos lembra que Deus está preparando um lugar para cada um de nós. Quando a gente ama alguém, a gente não quer ficar perto dessa pessoa. Então, uma verdade é que Deus quer ficar perto de você, e Ele está preparando um lugar que a Bíblia chama de céu. Céu é a presença total de Deus, é a presença gloriosa de Deus. Deus é muito bom, Deus é muito lindo, o céu é lindo, a presença de Deus é linda, e Deus quer estar perto de você. Com esse dedo aqui, a gente aponta, a gente acusa. E nós lembramos a segunda verdade fundamental do Evangelho, que é lembrar quem nós somos. E a Bíblia diz que todos somos pecadores e estamos separados de Deus por causa do pecado. Tá vendo que esse dedo aqui, ó, fica separado desse, para nos lembrar que o pecado, as coisas erradas que nós fazemos, nos separa de Deus, porque Deus é santo e puro. E as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Na verdade, nós temos uma natureza que é pecaminosa, né? Todos pecaram, e nós nascemos, né, com essa natureza que é a nossa vontade, que a vontade é ao contrário à vontade de Deus. Então, essa natureza pecaminosa nos fazem separação entre nós e o nosso Deus. Nós não somos deuses, não somos iguais a Deus, porque Deus é santo, puro, e nós não somos, nós somos pecadores. Falamos coisas erradas, pensamos coisas erradas, temos sentimentos equivocados, temos ações, né? É tudo aquilo que a gente pensa, fala, sente ou faz que desagrada a Deus. Por exemplo, mentira, a desobediência, a raiva, enfim, tem muitos exemplos de pecado, mas o importante é a gente saber que nós temos a natureza pecaminosa. Mais importante do que a gente saber o que a gente fez ou o que a gente deixou de fazer, a questão é que nós somos pecadores. Não importa o que você fez ou o que você não fez, mas a questão é que você é um pecador, eu sou pecadora, todos somos pecadores, e por isso precisamos da glória de Deus, precisamos da ajuda de Deus, precisamos que Deus, esse Deus Criador poderoso, santo, venha em nosso favor para nos salvar, porque nós somos incapazes de salvarmos a nós mesmos. Nós precisamos de um Salvador, porque o pecado é tão grave que o pecado merece um castigo, um pior castigo, que é a morte. O salário do pecado é a morte. O pecado é tão grave que pecado só se paga com derramamento de sangue. Sangue significa vida e o pecado significa morte. Então, o que tira a morte é a vida, o que tira a vida é a morte, e o que tira o pecado é o sangue. Alguém tem que morrer para pagar o seu pecado. O justo seria eu morrer para pagar o meu pecado, seria você morrer para pagar o seu pecado, mas Deus não quis que você pagasse o seu pecado e ficasse longe dele. Na verdade, Deus enviou um Salvador para mim e para você, alguém que iria derramar o sangue e poderia salvar mim e você. Mas essa pessoa tinha que ser sem pecado, porque se essa pessoa também fosse um pecador,
o sangue dela iria ser para salvar ela mesma, né? Então cada um tinha que pagar o seu pecado, ou seja, nós estávamos perdidos e sem ninguém poder salvar um ao outro. A Bíblia diz que nenhuma mãe poderia salvar seu filho. Então realmente nós precisávamos de um Salvador. E Deus fez isso, Deus anunciou que iria enviar um Salvador para o mundo. Então, anos e anos se passaram, as pessoas esperando esse Messias, o enviado de Deus, a pessoa que ia vir para resgatar todos. Teria que ser alguém perfeito, para que o sangue dessa pessoa pudesse salvar todos nós, pecadores. Então, como você sabe, todo mundo sabe, é um fato histórico, Jesus nasceu. E Jesus é o Salvador do mundo. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Está escrito em 1 Timóteo 1,15. No Natal, nós comemoramos o nascimento de Jesus. Jesus, então, viveu uma vida perfeita, né? Quando se tornou homem, realizou muitos milagres, mas Jesus não veio para o mundo para realizar milagres, nem para ensinar tanta coisa boa que ele ensinou, mas Jesus veio para salvar os pecadores. Ele veio para morrer. Jesus nasceu para morrer. Igual todos nós, nascemos e um dia vamos morrer. Mas Jesus não merecia aquela morte. A morte de Jesus seria substitutiva, seria a morte expiatória, uma morte no nosso lugar, no meu lugar e no seu lugar. Então, você sabe que Jesus morreu crucificado. Antes dele ser crucificado, bateram em Jesus, chicotearam Jesus e saiu sangue do corpo de Jesus. Colocaram em Jesus uma coroa de espinhos e houve derramamento de sangue, como Hebreus 9:22 diz que sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Então a morte de Jesus foi com derramamento de sangue, foi com muito sofrimento. A morte de Jesus não foi uma morte tranquila, ele morreu com sofrimento, que a gente chama também a paixão de Cristo. Você já deve ter ouvido falar da Via Dolorosa. Jesus morreu por volta do meio-dia, né, naquele sol quente. E ele morreu num monte chamado Monte do Calvário. E ele subiu aquele monte carregando uma cruz pesada, enquanto as pessoas chicoteavam, chutavam, cuspiram em Jesus. Houve muito sofrimento. E quando Jesus foi pregado numa cruz no Monte do Calvário, 2 pessoas, assassinos, criminosos, estavam ao lado. Então foram 3 cruzes, você pode fazer assim com o seu dedo, né? Não vamos esquecer que estamos aqui aprendendo o método dos dedos. Então Jesus morreu no meio, na cruz do meio, e do lado dele 2 ladrões. Esses ladrões mereciam morrer porque eram pecadores, igual você, igual a mim. Somos pecadores e merecemos a morte. Mas Jesus não merecia morrer. Ele era o perfeito Filho de Deus. Ele estava tomando o seu castigo, o meu castigo. Então Jesus morreu no meio de 2 ladrões. A Bíblia diz que um ladrão ficou zombando de Jesus, rindo de Jesus. Um outro ladrão reconheceu que era pecador e que Jesus era o perfeito Filho de Deus. E a Bíblia diz que esse ladrão, no mesmo dia que ele morreu, ele foi morar com Deus lá no céu. Por quê? Ele fez 2 coisas importantes. Ele reconheceu que era um pecador e creu que Jesus era o Filho de Deus. É o que a gente precisa fazer para ter também a salvação, o perdão dos nossos pecados. Eu e você precisamos reconhecer que somos pecadores e que Jesus é o Filho de Deus, o enviado de Deus para tomar esse castigo, para ser o nosso Salvador. Então, esse dedo aqui, o dedo anelar, é o dedo do eu recebo, eu aceito. Esse dedo anelar, nós colocamos o anel, por isso que se chama anelar. É o dedo que coloca o anel e colocamos também uma aliança, para representar um compromisso, uma aliança. Colocamos o anel no dedo anelar. Esse dedo anelar nos lembra que nós podemos assumir um compromisso com Cristo. Podemos aceitar Jesus como nosso Salvador. Podemos receber Jesus como nosso Salvador e nos tornarmos filhos de Deus para sempre. Como diz o livro de João, capítulo 1, versículo 12, que toda pessoa que receber Jesus, toda pessoa que crer nele, vai ganhar um direito, vai ganhar um poder de se tornar filho de Deus para sempre. Porque ser filho é filho para sempre. Então você ganha esse direito, esse poder de ser filho de Deus, filho para sempre. Também quando a gente é filho é parecido. Depois que a gente crê em Jesus, recebe Jesus, esse é o ponto de partida, Começa uma jornada, um processo que a gente chama de crescimento, processo de desenvolvimento, porque vamos nos tornando mais parecidos com Deus, o Pai, mais parecidos com Jesus, seu Filho, filho com F maiúsculo, e nos tornamos pessoas melhores, pessoas que nós vamos desenvolvendo, Existe um crescimento que é espiritual, não é um crescimento físico, não é um crescimento cognitivo, nem emocional. Existe também um crescimento espiritual, que é a gente conhecer mais a Deus, as coisas de Deus, conhecer Jesus e fazer aquilo que é certo.
Quando Jesus vem morar no seu coração, ele te ajuda a fazer aquilo que é certo. Então, esse dedinho pequeno, que é o último dedo, nos lembra da necessidade de crescer, né? De crescimento. Então, temos os dedos aqui, esse é o menorzinho, e nos lembra que nós somos pequenos, mas nós precisamos e devemos crescer, né? Todos nós temos esse desejo de crescimento porque Deus quer que você cresça. É uma ordem de Deus. Antes crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, que a gente possa crescer espiritualmente. Sem nascimento não há crescimento. Então, necessário é nascer de novo, nascer do Espírito para crescer espiritualmente. Eu espero que tenha ajudado você, a compartilhar o plano da salvação com apenas os dedos da mão. Você pode explicar verdades tão simples e tão profundas e levar uma pessoa a colocar a fé em Jesus. E quem sabe essa pessoa pode nascer de novo através da sua utilidade, da sua instrumentalidade, por você ter explicado para ela coisas básicas. Amém? Deus abençoe sua vida. Tchau!